Nossa vida, né, ela é cheia de batalhas e vai ter batalha para tudo quanto é área enquanto a gente estiver vivendo. E tem batalhas de todos os lados, a gente vai tomando porrada mesmo, mas a gente não tem que tomar porrada o tempo todo. Se você conhece você e você conhece quem é o seu inimigo, você vai ganhar 100% das batalhas que você fizer. Se você conhece você, mas não conhece o seu inimigo, você tem a mesma chance de ganhar quanto você tem de perder. Então 50%, vamos dizer assim, meio a meio. Agora, se você não conhece nem você e você também não conhece seu inimigo, você só vai perder. Você sempre vai perder. É importante você conhecer o seu inimigo. É importante você conhecer você mesmo. Porque se você faz isso, você não perde nenhuma batalha. Então, por exemplo, às vezes você tem uma coisa e alguém, por exemplo, uma situação da sua saúde, como por exemplo eu tenho passado, né, uma situação na sua saúde, os médicos podem dizer para você, não, mano, tem 100% de chance de dar merda, não, isso aqui já era, isso aqui não sei o que, e você pode deixar claro que não, eu não acredito nisso, eu acredito nisso aqui, então você vai entrar numa batalha. Isso é uma batalha também, tá? Nós entendemos o que é batalha, que batalha é uma briga, é um ataque, é um contra-ataque, é um ataque que eu faço, um ataque que eu recebo, é qualquer luta que eu tenha que enfrentar, seja no mundo natural, seja no mundo físico, né, que é o mundo físico, ou seja no mundo espiritual. Daí nós vamos para a parte do inimigo, que é importante você conhecer o inimigo. Uma coisa importante aqui sobre a batalha é o seguinte, está escrito em Oséias 4:6 o seguinte, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, o que é conhecimento? É você entender, é você saber aquilo que você tem que fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele sabe o poder que ele tem, né? Ele sabe o poder que ele tem, ele sabe o ativo nuclear que ele tem, e sabendo o ativo nuclear que ele tem, uma nação igual o Brasil, que não tem ativo nuclear, e tipo assim, começa a falar bosta com os Estados Unidos só fica e fala assim, deixa pra lá, ignora esse cara aí, porque, mano, se a gente apertar um botão aqui, destrói o país inteiro. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você entende quem você é, aí você agora é os Estados Unidos. Quando você entende que você tem um arsenal nuclear, você tem várias bombas nucleares debaixo do seu domínio, você não tem medo de nenhuma batalha, concorda? Por que é importante você entender quem é o seu inimigo de verdade? Porque você não sabe, Deus é um Deus muito justo, sabe? E ele é tão justo que ele é justo até com o diabo. Então assim, se você não sabe quem é o seu inimigo, corre risco de você atacar uma nação errada, você atacar um inimigo errado. Isso acontece muito bem nos dias de hoje, nos casamentos, nos nossos relacionamentos, né? É muito comum você ver o marido e a mulher, um brigando com o outro, um atacando o outro, achando que o inimigo é a mulher, achando que o inimigo é o marido. Mal sabe você que, como diz a palavra, nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados, potestades e dominadores do mal. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim principados, potestades e dominadores do mal. E eu vou dizer para você, 99% das vezes que nós estamos tentando orar, nós oramos da maneira errada, tá? 90%, Caio, eu tô falando de mim, tô falando de vocês não. 90% das vezes que eu orava pedindo algo em uma batalha espiritual, eu orava da maneira errada. Então eu orava pedindo Deus, por exemplo, se a Rai estivesse me atacando, estivesse fazendo alguma coisa contra mim, se eu acreditasse que a minha batalha era contra a Rai, eu contra-atacava orando ou pedindo contra a Rai. Oh Deus, para a Rai. Oh Deus, não sei o que, faz isso com a Rai. Oh Deus. Só que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Nossa luta é contra principados, potestades, dominadores do mal. A nossa luta é contra nós mesmos também. Nosso ego, dominar o nosso interior. Mas tem um texto bíblico, não lembro exatamente qual é, que diz que é melhor o homem dominar a si próprio do que dominar uma cidade inteira, do que tomar uma cidade inteira. Então, ou seja, é mais importante a pessoa se dominar do que ele dominar uma cidade inteira, ou seja, ele conquistar uma cidade. É uma batalha muito difícil. Quando você entende que o seu inimigo, na maioria das vezes, pode ser você mesmo, pode ser o seu próprio ego, pode ser as situações onde que você se coloca, você não corre risco de você fazer coisas erradas, no sentido de, por exemplo, imagina se os Estados Unidos, na hora que o Japão fez merda com ele vai lá e ataca o Canadá. O que o Canadá tem a ver, mano? O Canadá é aliado dele, sempre esteve do lado dele. Então não faz muito sentido, né? Por isso é importante a gente saber quem é o nosso inimigo de verdade.
Então, quando você estiver recebendo qualquer ataque maligno, qualquer coisa que esteja indo contra a sua vida, é preciso que você entenda que mesmo que alguém se levante pessoalmente, então uma pessoa se levanta contra você, esse cara não sei o que, e começa a inventar mentiras ou contar coisas que não são verdadeiras a seu respeito e tentar te queimar, tentar te destruir, tentar te atacar, mesmo que essa pessoa levante, é tolo da sua parte acreditar que esta pessoa é o seu inimigo. Esta pessoa não é o seu inimigo, esta pessoa é seu irmão, tá? Jesus Cristo falou assim: amai os seus inimigos também. Por quê? Porque ele hoje, no tempo que vivemos hoje, no tempo da graça, né? Se você tiver assistido o filme A Cabana, vocês também vão entender que diz assim, que a intenção do Senhor de também redimir toda a criação. Então ele tem a intenção de redimir aquilo que você considera seu inimigo também. Então às vezes você está orando pedindo a Deus para destruir a pessoa que está te atacando, a pessoa que está tentando destruir a sua empresa, tentando destruir isso. E eu vou dizer para você, às vezes não é a pessoa. Às vezes não é a pessoa. Pelo contrário, a pessoa é teu irmão. A pessoa é teu irmão. Você precisa entender que você é os Estados Unidos, que você tem o poder, você consegue exercer isso e você consegue fazer aquilo. Mas quem te deu esse poder? Todo poder todo poder vem de Deus, tá? Todo poder vem de Deus, mas ele deu isso a nós. Os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu ao homem. Então ele deu a gente, ele deu pra gente aqui, para que a gente exerça o poder. Meu povo padece por falta de conhecimento, que está escrito na palavra, não é? Não é por falta de arma, não é por falta de estratégia, não é por falta de força, não é por falta de governo. Não, meu povo padece porque eles são burros, padece porque eles não sabem lutar. É isso que está escrito quando eu leio assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento, quer dizer que ele não sabe que ele tem o poder e por isso ele está perdendo a batalha. Porque se ele soubesse o poder que ele tem e o poder que Jesus Cristo veio e deu para ele, se ele soubesse o poder que Jesus Cristo veio e deu para ele exerceria esse poder e ele nunca perderia nenhuma batalha. Então é importante que você saiba usar esses poderes, é importante que você entenda o poder que foi te dado. Você precisa começar a exercer esse poder, você precisa começar a tomar posse, pegar os Estados Unidos têm a maleta nuclear lá, né, com os códigos nucleares. Quando o cara é eleito presidente dos Estados Unidos, ele ganha uma maleta lá com os códigos nucleares para poder lançar o míssil de qualquer lugar que ele tiver no mundo. Teoricamente, né? Pelo menos nos filmes a gente vê isso aí, mas parece que é verdade. Então assim, você também tem a sua maleta nuclear. Você também tem os seus códigos de mísseis nucleares. Você só precisa usar eles. Você precisa pegar esses códigos e começar a usar esses códigos nucleares para poder lançar as ogivas em cima do seu inimigo, sabendo quem é o seu inimigo. E aí eu digo para você, o seu inimigo não é a sua esposa. O seu inimigo não é o seu esposo. O seu inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo não é o seu concorrente. Isso aí seria um ataque errado. Se você pegar as armas que Deus te deu, se você pegar tudo aquilo que você tem direito hoje e você usar este poder contra o inimigo errado, você vai estar contra a pessoa errada, você vai estar agindo com injustiça. E por você agir com injustiça, Deus é justo, ele é perfeito, ele não tem sombra de dúvida nele não. Então se você pegar as armas que ele te deu e você agir contra a pessoa errada, contra uma pessoa que não é seu inimigo, você está lascado. Aí você vai ser o inimigo de Deus, só para você entender. Então assim, você tem que entender quem é o seu inimigo de verdade. Quem era o seu inimigo de verdade? Quem era o seu inimigo de verdade? Seu inimigo de verdade não é a sua esposa, seu inimigo de verdade não é o seu marido, seu inimigo de verdade não é o seu concorrente, não é o seu patrão, não é o seu funcionário que te levou na justiça, não é o seu credor a quem você tem uma dívida e que penhorou a sua casa. Esse não é o seu inimigo. Você ficar lutando contra isso, você ficar pedindo a Deus, Deus, vai, me ajuda, a pessoa está fazendo isso de Deus, destrói aquela pessoa, faz aquilo. Não, quando você entender que esse não é o seu inimigo, quem é realmente seu inimigo, e sabendo agora as armas que você tem, você vai pegar as suas armas e você vai direcionar elas e atacar exatamente o seu inimigo correto. Quem é o seu inimigo de verdade?
tem aí os influências malignas que estão agindo na vida das pessoas. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, fulano tá me atacando, fulano tá fazendo isso contra mim, e eu tenho que contra-atacar aquele fulano, eu tenho que parar aquela pessoa. Não, eu vou te dizer, tá escrito em Provérbios que maldição sem causa não se cumpre. Então, se existe alguma coisa acontecendo, tem que ter uma legalidade, né? O mundo espiritual ele é regido por leis muito específicas que funcionam praticamente como o mundo natural também. Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! Então assim, quando você entende que tem que ter uma legalidade, para o seu cônjuge te atacar, tem que ter uma legalidade. O seu decreto tem que ser contra as influências que estão influenciando aquilo. Então, você tem que entender que, por exemplo, se a sua esposa está te atacando, se o seu esposo, se você está tendo problema com o seu esposo, não é contra eles que você tem que orar. E orar é pedir, tá? Agora para de pedir. Você é os Estados Unidos, para de pedir. Começa a entender que você entendeu o poder da palavra, você sabe quem você é. Então você é os Estados Unidos, você tem os códigos nucleares, você tem o alvo, você sabe quem é o inimigo. Quem é o inimigo? É a minha esposa? É o meu esposo? Não. É as influências malignas que estão influenciando a minha esposa. Tá? Então o ataque não pode ser contra a pessoa, ele tem que ser no mundo espiritual. As suas orações, eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. As suas orações, você tem pedido ou você tem decretado? Você tem orado como? Pedindo ou ordenando? Tá? Entenda que não é ordenar a Deus, você não tem poder de ordenar a Deus não, mas você tem o poder de declarar aquilo que você quer aqui na terra.